Pronto, dá certo. Vamos lá. Adiantando, né? O que é que a gente tem para hoje? A gente tem uma correção de uma atividade, né? Que a gente tinha feito a aula passada, que é da página 47 e 48. E a gente depois vai continuar com o conteúdo, tá? Então já pega esse teu livro, que a gente já vai começar com a correção. Tudo bem? Eu vou apresentar uma tela para vocês já já e vocês vão me dizer se ela tá aparecendo. Só um instante, tá? Vocês estão vendo uma tela? Todo mundo, só me diz se está aparecendo ou não. Sim. Pronto, ótimo. Já já a gente vai para ela, tá? Sim. Então eu vou deixar ela aqui de ladinho já colocada. Pronto, ótimo. Pronto, pois vamos lá, né? Vamos para correção. A primeira questão, né, vinha da página 47. Lembrando, da página 47, a questão número 6, a gente fez em sala, né, que era para a gente falar um pouquinho sobre os subjects, né, que a gente tem na semana, né, a gente falou dos dias da semana, e o que cada um falou um pouquinho, né, sobre as suas matérias, né, sobre os subjects que você tinha para estudar na semana. A questão número 7, ela diz o seguinte, ela era muito mais uma questão de conversa mesmo, tá? Que a gente também ia tentar fazer na aula passada, mas não deu muito tempo. Que dizia assim, né? Você deveria, juntamente com o colega, você deveria perguntar e ele responder qual seria a matéria favorita dele. É tanto que a questão dizia assim, né? What's your favorite subject? Né? Qual é a sua matéria favorita? Aí diz assim, ask your friend, né? Pergunte a um amigo, tá? Como não deu tempo a gente fazer na aula passada, eu queria saber pelo menos os resultados, conforme vocês fizeram, tá? Não tá ouvindo? Deixa eu ver aqui. Sem meu microfone, tá? Pronto, coloquei no máximo o meu volume. Agora. Tá ouvindo? Agora? Que aqui tá tudo no máximo agora. Tudo mesmo. Pronto? Alguém que tá com o nome de Solange Maria Jerônimo de Oliveira. Que lembra, também pode ser sua internet, tá? E os demais? Se os demais disseram que estão ouvindo, é porque não é aqui, é aí. Então, e os demais estão me ouvindo? Sim ou não? Só para saber se é só o problema só com ela. Não, professor, é ele. É o Murilo, o professor ali. Ah, Murilo, tá. Então acho que só tá falhando para ele, mas para mim tá não. Então ótimo, tá? Pronto, Kaique. Que bom, Kaique. Kaique, você pode começar, Kaique? Pronto, tá todo mundo ouvindo. Então deve ser lá, a internet lá, tá certo? Eu perguntei meus primos, viu, professor? Sem nenhum problema, cara. Sem nenhum É, problema. Então, vai lá. Qual é a pergunta e qual foi a resposta? Pablo, ele gosta de math. Maria, português. Gustavo, inglês. Ó, Kaique, boa, viu, Kaique? Mas você poderia fazer o seguinte: vamos usar as palavras que a gente já conhece. Por exemplo, eu lembro que a gente estudou no capítulo 1 ou foi no 2, foi no capítulo 1, desculpa. A gente estudou sobre o like, né? Que a gente usa a palavra like para falar das coisas que a gente gosta. Como você está falando do seu primo, você poderia dizer assim, ó. Eu vou até deixar no chat. Ó, Pablo, por exemplo, eu vou dizer assim: Pablo gosta de matemática, né? Pablo likes math. Ou seja, deixa a frase toda em inglês, tá? Pablo likes math. Pablo likes português. Professor, Pronto, qual pode é ser a assim, parte? Kaique. Eu tô na página 47, tá? Pode ser Tá assim, certo. Kaique. Vamos lá, repete aí, só que agora falando a frase toda em inglês, né? Usando likes, tá? Gustavo, I like English. É Ó, like, né? você só precisa do Pa- like. Ó, tipo assim, ó. Gustavo likes e a matéria. Você não precisa do Pa- like, tá? Pablo, like math. Isso. Maria, like português. Boa, cara. Boa, gostei, tá, Kaique? Parabéns, tá? Alguém mais conseguiu fazer e quer partilhar com a gente sobre pessoas que você perguntou? Tudo bem, Isabelle, tá? Sem problema. Alguém mais além do Kaique que fez perguntas para as Ô, pessoas? professor.
Não tem problema, ô Caio. Se você tiver feito colocado a frase em inglês, também não tem problema, tá? Vamos lá, foi a Isabelle que pediu para falar? Isabelle, sua vez. Eu acho que foi a Isabelle, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, alguém pediu para falar. Ah, fez, mas não quer. Tudo bem, Duda. Tudo bem, tá? Pronto, alguém pediu para falar no microfone. Alguém falou eu. Vou colocar, tá? Para facilitar. Eu, professor. Pronto, pois fale. Sem problema. O texto Tô ouvindo. é Tô ouvindo. José like science. Uhum. Pablo like history. Boa. Bruno like is math. Likes math. Ok, ótimo, tá? É. Pronto. Obrigado, tá? Ô, Sofia, a primeira questão a gente fez em sala, na aula passada, tá certo? Essa aqui era uma questão que a gente só deveria perguntar para os colegas, para alguns amigos, né? Que matérias ele gostava. E você só ia preencher mesmo, tá? Super simples, aqui a gente tá só pegando algumas respostas, tá certo? Mas a gente já fez a aula passada, Sofia. Desculpa, professor. Do professor. Foi sem querer, foi sem querer. Eu não fiz porque eu quis, não. Pronto, alguém desligou meu microfone, tudo bem, tá? Vamos lá, uma última pessoa, vamos fazer o seguinte, uma última pessoa para essa questão para participar com a gente, para a gente passar para a próxima questão. Mais uma pessoa. É, professor. É. Ótimo, pois não, vai lá. Eu coloquei assim: Abner likes science, Stephanie likes English, Letícia likes português. Perfeito, adorei, tá? Ótimo. Muito bem, pessoal, essa era a ideia, tá? Essa era a ideia mesmo, você deveria coletar as matérias preferidas dos seus amigos, tá? Então, muito bem, muito bem. Pronto, vamos para frente, né? Vamos para a correção da página 48, certo? Todo mundo aí, página 48. Na página 48, a gente tem o seguinte: Look at Nora's schedule, né? Ou seja, olhe para a agenda, né, de Nora, né? E aqui a gente tem algumas perguntas sobre a agenda dela. E aqui as respostas, como sempre, tinham que ser todas em inglês, mas assim, eu vou ajudando vocês, tá? Na correção. A primeira, não, primeiro, vamos dar uma olhadinha, né, no quadro, né, das matérias dela. A gente tem Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. A gente tem várias matérias aí com as imagens, né? A letra A diz assim: When does she have math classes? Ou seja, quando ela tem aulas de matemática. E aí, como foi que vocês colocaram? Eu vou colocando a minha resposta enquanto vocês vão partilhando de vocês no chat, tá certo? Vão participando no chat. Boa, Sofia. Quem mais? Está perguntando quando, né? Quando ela tem aulas de matemática. Ó, a Sofia colocou segunda e quarta. Vou só depois vou fazer só uma correção aí, tá? Porque assim, Sofia, eu vou até deixar no chat. Segunda e quarta, a gente sempre escreve Monday para segunda e Wednesday para quarta, tá, Sofia? Porque em português a gente fala assim, a gente fala segunda, terça, quarta, quinta, só que em inglês não, a gente não usa o termo segunda, literalmente second, tá? A gente usa Monday mesmo, tá? Porque esse Monday, ele equivale em português a segunda. Então a gente sempre vai falar de, a gente sempre vai usar Monday, tá? Nunca second, sempre Monday, Tuesday, Wednesday. Mas tudo bem, Sofia, sem problema. É assim mesmo, a gente tá. O interessante é você participar, tá certo? Mas não tem nenhum problema. Pronto, olha, o João Pedro colocou assim: She has 3 classes on math. Boa, a Duda colocou o seguinte: Monday, Wednesday and Thursday. Isso aí, pessoal, muito bem. Aqui tá perguntando quando ela tem aulas de matemática. Ou seja, são os dias da semana mesmo. Então poderia ficar assim a resposta: She has on math classes. Vou deixar uma resposta inteira para você corrigir, tá? Classes on Monday, caso Wednesday, and Thursday.
Pronto, pode ficar assim a resposta. A resposta toda. She has math class, ou seja, ela tem aulas de matemática. A frase toda, professor. Eu, de preferência, sim, cara. Eu prefiro que você coloque a frase toda, porque fica assim, você está usando mais palavras. E é bom quando a gente usa mais palavras que a gente aprende mais, tá? Então, ela tem aulas de matemática, né? She has math classes on Monday, Wednesday and Thursday, tá? As segundas, as quartas e quinta. Isso, esses dias aí mesmo, tá, Caio? 3 dias na semana. Muito bem, muito bem. Letra B diz o seguinte. Pois não, ô, Duda. Não tem problema, tá? Pronto? Pronto, né? Seguinte, vamos para frente. A letra B diz assim. Does she have PE on Fridays? Ou seja, ela tem PE, a gente aprendeu que esse PE, né, que se diz em inglês PE, é educação física, né? Physical Education. Então tá perguntando assim. Ela tem aulas de educação física na sexta, on Friday. E aí, como é que vocês colocaram? Vão deixando aí que eu vou colocando a minha também. Isso. Not. No. Tá? Pronto. Só se você colocar só no, já tá ótimo, tá? Se você quiser colocar uma resposta maior, por exemplo, tipo assim, não, ela não tem, tá? Você pode colocar assim, só para ficar maior. No, she doesn't have, tá? Só para ficar maior. She doesn't have. Pronto, Duda. E nesse caso, a gente não usa o verbo to be, tá certo? Porque não tá perguntando se ela é ou se ela está, tá? Mas depois um dia a gente vai aprender, se não me engano, é no sexto ano, nos primeiros conteúdos do sexto ano, a gente vai aprender como é que a gente usa esse doesn't aí que eu coloquei, tá? A gente vai aprender direitinho como é que usa ele, tá? Mas você pode colocar só no, se você quiser. Tá certo, tá? Se você colocou só no, tudo bem, sem problema. Pronto, letra C, né? Vamos para C. A C diz assim: How many times does she have science classes? Ou seja, quantas vezes, né, ela tem science, eu não vou nem entrar nesse science classes, porque vocês já sabem, né? E aí, quantas vezes por semana ela tem science classes? Ó, 2 vezes? Professor, não tô escutando nada. Não tá. Tu é o Caio, né? Mas ó, pode ser tua internet, porque os demais estão. Faz o seguinte, você pode, para facilitar, você pode entrar e sair, tá? Tipo, entra, quer dizer, sai e entra depois, que às vezes ajeita, tá? Pronto, vocês colocaram 2 vezes, tá? Vamos lá, vamos corrigir, tá? Queria só ensinar uma coisa para vocês, que uma coisa interessante que é uma curiosidade do inglês. Em português, quando a gente vai contar as vezes, a gente fala assim, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você percebe que a gente sempre está usando a palavra vezes, né? Deixa eu dizer para vocês que em inglês isso não acontece. Quando a gente está contando 1 vez ou 2 vezes, existem palavras específicas para 1 vez e para 2 vezes. Por exemplo, um exemplo, né? Quando eu quero dizer 1 vez em inglês, eu digo assim, once. A palavra once quer dizer 1 vez. Se eu quiser dizer 2 vezes, existe uma palavra específica para 2 vezes, que é assim. Twice, tá? Twice quer dizer 2 vezes. Agora, do 3 para frente é que você usa a palavra times. Por exemplo, 3 vezes já fica assim, ó. 3 times, né? 3 vezes. Aí a 4 também. Se fosse 4 vezes, 4 times. E por aí vai. 4 vezes. Ou seja, o único problema que acontece é quando a gente está falando de 1 e 2. Agora, por quê? Pois é, né? São curiosidades do inglês, né? Por que eles usam a palavra times, né? Que significa vezes, para todas as palavras, exceto para a primeira e segunda. Eles sempre falam once e twice. Sempre. Porque em inglês quer confundir todas as palavras, todos os brasileiros aí faz isso. Pois é, eles querem confundir a gente, né?
Eles querem confundir a gente. É verdade, é verdade. É o Adam, né, que falou? O Caio foi o Adam? Caio Adam, né? Pois é, né, a gente aqui tem que quebrar a cabeça, né? Mas é isso aí. Então, o certo seria twice a week, tá? A resposta ficaria assim. Caso ela tenha 2 vezes na semana, você pode colocar twice a week. Pronto, pode ficar assim. Twice a week, tá? Só se você coloca em letra minúscula mesmo, tá? Twice a week. Agora, se você quiser colocar uma resposta maior, que também é bom colocar, né? Você pode colocar assim. Ela tem ciência 2 vezes na semana. Que parece assim. She has science classes twice a week. Pronto. Para ficar com a resposta grande, né? Mais bonita, você pode colocar assim. She has science classes twice a week. Ela tem aula de ciências 2 vezes na semana. Tá? Isso aí, vamos para frente, né? Vamos agora para letra D, né? Letra D diz o seguinte. When do you have history classes at school? Ou seja, quando, né, ela tem aulas de história na escola. E aí, o que foi que vocês colocaram? Vão deixando aí no chat, enquanto eu vou deixando a minha também. Quando que ela tem aulas de história? Na semana. Tá certo, Duda, 2 vezes na semana. Mas aqui também tá perguntando, Duda, quando, né? Então, você vai ter que dizer os dias. Tipo, quando? Quais dias, né? Também tá pedindo especificamente para você colocar os dias. Day. Como? Monday e eu não sei falar. Wednesday. Terça-feira em inglês. Quarta-feira em inglês, eu não sei falar. Pois é. Sem problema, Sofia, tá? A gente corrige aqui, entendeu? Não é um problema. Tá? Pronto, eu coloquei assim, ó. Para ficar com a resposta toda, você pode colocar assim: She has history classes on Monday and Wednesday. Né? Vai aparecer no chat para vocês. Pronto. Isso, alguém está com o nome de Gabriele. Muito bem. She has history classes on Monday and Wednesday. Ótimo, tá? Kaique também. She, mas ó, Kaique lembra, tá? A gente, o verbo ter, quando ele tá com she, he, she ou it, quando tá na terceira pessoa, a gente lembra, terceira pessoa é he, she e it. O verbo fica has, tá? Então, tanto pode ser he, she, vou até deixar no chat também para ajudar. Nós usamos has, tá? Isso também é uma regra do inglês que mais para frente a gente vai aprender, né? Por que o verbo ter, que é o verbo have, ele fica has, tá? Então, o verbo mesmo é o verbo have, mas quando ele tá na terceira pessoa, né? Quando ele tá acompanhado de he, she ou it, a gente usa has, tá? Por isso que é sempre ela she has e nunca she have, tá certo, Kaique? Professor, Oi. pode repetir o item C, porque a minha internet caiu e eu saí. Sem problema, a resposta, né? Pronto. Ó, a pergunta diz assim, né? Quantas vezes ela tem aulas de ciência? E a resposta é o seguinte: ela tem aulas de ciência 2 vezes na semana. A resposta ficaria assim. Vou deixar no chat de novo, tá? She has science classes twice a week. Pronto, ficaria assim, ó. Letra C, tá? She has science classes twice a week, certo? Ah, pronto, é a Júlia. Tudo bem, Júlia. Tá certo, tá? Pronto, e os demais? A letra D, só para me confirmar, a letra D, deu para vocês copiarem? Não misturou não com a outra? Tudo certo, a D? Deu certo? E aí, João? Boa, João. Seu caro, João. Pessoal, vamos. Seguinte, né? Já que deu certo, eu queria só introduzir um pouquinho do próximo capítulo, tá, pessoal? Que eu não vou querer, ó, nesse momento eu não vou querer que ninguém olhe no livro, tá? Não tem graça. Fecha o livro, porque tem umas respostas nele. Se você já fez a correção, você já pode fechar o seu livro, tá certo?
que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é que a gente vai ver no próximo capítulo, tá? Então, vamos todo mundo agora olhar para essa tela que está aparecendo. Ó, pronto. Nesse capítulo, a gente vai aprender como é que a gente fala da posição dos objetos, né? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre os objetos, a gente precisa dizer, olha, tal objeto está em cima de tal coisa, tal objeto está abaixo de tal coisa. E existe em inglês algumas palavras que a gente usa para indicar a posição dos objetos, tá? Ô, Duda, eu tenho uma aula amanhã também. A tarefa eu vou deixar para amanhã, certo, Duda? Sempre na segunda aula, tudo bem? Hoje o professor não vai passar tarefa? Não, vou deixar para amanhã, para a semana inteira, certo? Professor, a gente já Tá estudou certo. isso. Já viram? Eu nunca vi isso daí, não. Sem problema, então a gente vai ver agora. Pronto, e para começar, eu vou fazer uma mímica com vocês, tá? Nada de ficar olhando o livro. Por exemplo, eu vou tentar explicar o que significa a palavra on, tá certo? Ó, vou pegar aqui um caderno. Professor, Oi. eu vou anotando essas palavras aqui pelo caderno, só para me... Sem problema, Só faz pra parte, mim- tá? É o seguinte, Só eu vou falar, pra pessoal, organizar em inglês, tá? depois. Eu vou usar inglês, não vou falar nada em português, tá? Assim, você vai ter que tentar adivinhar o que significa a palavra on, tá? Mas vamos lá. So I have two objects, right? This is a book, okay? And this is a pen. Now the pen is on the book. Ou seja, here is the pen. Here is the notebook. But now the pen is on the notebook. Quando eu tô falando assim, on, o que é que eu tô querendo dizer? Se Que alguém uma consegue... coisa tá em cima de outra coisa, né, professor? Boa, cara, muito bem. Vocês são bons, viu, pra mímica? vocês são muito bem. Esse on, pessoal, você pode até anotando aí, tá? Esse on a gente usa para indicar que um objeto está acima do outro. Então, quando eu digo assim, the pen is on the notebook, eu estou dizendo o seguinte, a caneta está em cima do notebook. Muitas vezes a gente pode traduzir esse on como tanto em cima como no ou em. Eu poderia traduzir assim, né? A caneta está no notebook, né? Contanto que a ideia que fica é que a caneta está acima. Então, a gente usa a preposição on para indicar que um objeto está acima do outro. Por exemplo, eu tenho aqui isso aqui é um headphone, né? This is a headphone. So now this headphone is on the notebook. Entendeu como é que funciona? E a frase ficaria assim. Vou até deixar no chat a frase toda, né? Ficaria assim. Vou usar o exemplo da caneta, né? The pen is on the notebook. Pronto, ficaria assim aquela frase, né? The pen is on the notebook, tá? E aqui a gente percebe que a gente está usando o verbo to be, né? Esse is é o verbo to be. É só a gente lembrar que o verbo to be, eu até apareci aqui, lembrando, né? Tá aparecendo na tela para vocês. A gente lembra que a gente tem um pronome que é it, aqui, né? Do meio, e a gente usa ele para coisas, para objetos, né? Como a caneta é um objeto, é como se a palavra caneta, ela correspondesse ao pronome it. Portanto, né, o verbo to be que eu uso é sempre o is, né? Porque é uma caneta, é uma coisa. Então é is. Por isso que eu estou usando the pen is on the notebook, né? A caneta está sobre o caderno. Então pronto. Sobre o on, ficou claro, né, pessoal? Só me confirma aí no chat. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Yeah. Very good. Very good, Duda. Muito bem. Muito bem. Vamos pro próximo, né? Vamos agora, vou pegar como exemplo agora a palavra in, tá? Nada de olhar em livro, não olhe em dicionário, porque senão perde a graça, tá? O legal é você adivinhar, tá bom? Seguinte, vou pegar aqui de novo meu notebook, ok? Eu vou pegar aqui um outro objeto. Deixa eu pegar aqui, olha aqui o que eu achei aqui. So, this is a belt, ok? This is a belt. O nome diz, tá? This is a belt and this is a notebook. Now, the belt is... Deixa eu até pegar aqui meu livro. Is in the notebook. E aí? The belt Tá dentro de uma coisa is in the notebook. E aí, o que vocês acham que é? que uma coisa tá dentro de outra.
Isso, a gente traduz como no ou na. É como se eu estivesse dizendo assim, o 5 está no caderno, tá? A gente não traduz como dentro, às vezes, tá? Isso é interessante, porque é a ideia que a gente transmite quando a gente usa esse in. A ideia que a gente transmite é que uma coisa está dentro da outra, mas isso não quer dizer que a gente traduza assim, certo? A gente traduz como no, né? O 5 está Professor, no caderno. Oi, pois não. eu ainda não entendi muito bem, é porque eu cheguei há pouco tempo, né? On Sim. significa quando uma coisa está em cima da outra? Isso. On é uma preposição que a gente usa para indicar que uma coisa está em cima da outra. Por exemplo, my right hand, né, minha mão direita, is on the left hand. Está em cima da minha mão esquerda. Tá? Eu estou usando on para isso, né? My right hand is on the left hand. Certo? Entendi. Pronto, o Ingrid, a Ingrid fez uma pergunta aqui. A gente vai explicar o resto na próxima aula, tá, Ingrid? Desse under, a gente explica depois. A gente ainda nem chegou lá, tá certo? Que Antônio Irã é a Ingrid, né? A gente vai ver amanhã. Amanhã a gente retoma esse assunto, tudo bem? A professora já Professor, chegou. pode só o in aí, professor? Só o professor disse agora? Ou o O professor in, Sim. eu vou deixar para amanhã, porque a professora acabou de chegar e eu não quero tomar a aula dela. Eu tô com medo de tomar a aula dela, tá? Que já acabou de dar o horário. Certo? Ô, João Pedro, rapidinho, se você fizer bem rápido, pode ser que dê para responder, tá certo? Com essa pergunta, João. Professor, Oi. o on, em algum momento ele pode ser traduzido como ligar ou ligado? Não, não. Esse on ligado a gente usa com a palavra turn, né? Para ficar turn on. Mas isso é outro contexto. Que é tipo ligar a televisão, a gente fala turn on, tá? Mas tem a palavra turn antes, tá certo? Na maioria das vezes. É por isso que alguns aparelhos têm on e off como opção. Mas a gente explica melhor isso, tá? Mas boa pergunta, João. Eu vou trazer isso próximo aula. Eu vou te explicar melhor isso aí, tá? Pessoal, tchau, pessoal. Até amanhã, tá? Tchau. Tchau. Certo. Tchau. Tchau. Bom dia, amores. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, Segunda-feira. ó. povo do dia. Bom dia, amores da tia. Hoje, 15 de junho de 2020. Bom